ela voltou muito feliz e ainda fez esse vídeo e apresentou para a igreja dela. E eu gostaria que vocês vissem esse vídeo comigo. Tem só alguns minutinhos e a minha mensagem hoje também vai ser rápida e objetiva, tá bom? Vamos ver esse vídeo? Where's the room? Yes. Sala da doutora Yumi. Ok, a doutora Yumi está na sala dela. Dá um tchauzinho. Isso daí. The translator. Ok. Aqui a Áurea, ó. Uma princesa aqui. Aí aqui tem mais 200 cestas básicas. Obrigado, queridos. Obrigado pela paciência de vocês. Orem por mim, orem pela equipe que tem me acompanhado ao redor do mundo. Dia 19 agora a gente segue para Malásia e também para o Nepal, onde a gente tem os orfanatos. Quando deu o terremoto de 2015, o Senhor me mandou para lá e a partir daí começou um trabalho muito bonito lá e a gente está indo, acho que é a 7ª vez, para poder dar atendimento à população das montanhas no Himalaia, visitar os orfanatos, igrejas,
e eu preciso de oração, tá bom? Vamos à Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu vou pensar de forma rápida em alguns símbolos que Paulo usava, alguns objetos que Paulo usava para impregnar verdades na mente das pessoas. A didática de Paulo, o sistema que Paulo usava para produzir os seus ensinos de forma que pudessem marcar e ficar memorizado na mente das pessoas é extraordinário. Paulo era um mestre por excelência. E aqui, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão triunfo, ele está usando uma linguagem muito conhecida, principalmente para a comunidade a quem ele está escrevendo essa carta, que vivia dentro de uma cultura greco-romana, uma cultura helênica, e que sabia muito bem o que era triunfos, guerras, legiões, milícias, essas coisas todas. Você vai ver que Paulo sempre usa essa linguagem quando ele vai escrever para os irmãos que vivem dentro de uma cultura grega. E ele diz: e que Deus manifesta em todo lugar, por meio de nós, a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Então Paulo, quando ele vai falar sobre essa capacidade de Deus nos conduzir, a expressão aí é conduzir, é estar à frente, guiando um exército vitorioso, é uma linguagem que Paulo está usando, porque essa comunidade a quem ele escreve está entendendo muito bem. E ele vai falar desse capitão que conduz o seu exército vitorioso, acompanhado de perfume, acompanhado de cheiro e acompanhado de aroma, porque esse era um ritual que se fazia quando um comandante romano ou um comandante grego saía para a guerra e ele vencia o exército inimigo, e ele trazia então esses inimigos como cativos. O texto da história de Flávio Josefo e tantos outros livros, como a Guerra dos Judeus e a Guerra dos Romanos, vai dizer que esse comandante entrava e as mulheres da cidade, elas se reuniam no portal ou na entrada da cidade com pétalas de flores. As ruas da cidade ficavam dominadas cheias de pétalas de flores, e também as mulheres levavam ungüentos, bálsamos, perfumes, e à medida em que o exército vencedor ia chegando, elas iam jogando esse cheiro maravilhoso sobre os soldados. Então Paulo vai dizer de cheiro de vida para vida, e vai dizer de cheiro de morte para morte. Por quê? É o mesmo perfume maravilhoso que esses soldados vencedores sentiam ao entrar na cidade. Esse mesmo cheiro não seria visto como um cheiro de vitória para aqueles que vinham atrás como cativos. Então esse mesmo perfume que era um cheiro de vitória para o exército vencedor, era um cheiro de morte para o exército que vinha acorrentado atrás, porque sabiam que seriam entregues aos animais, que seriam executados, que seriam feitos como gladiadores, que seriam espetáculos para aquelas pessoas, e que seriam executados, que morreriam na guilhotina, enforcados, que seriam entregues aos animais. Então esse cheiro para eles era um cheiro de morte, e para aqueles vencedores na frente era um cheiro de vitória, era um cheiro de boas-vindas, de vencedor. E aí Paulo vai dizer que nós somos aqui nessa terra um bom perfume de Deus. Deus decidiu perfumar essa terra através da sua igreja. Ele colocou, difunde, diz o texto, por meio de nós, a fragrância do seu conhecimento, o seu bom cheiro, mas que a gente não deve estranhar, porque a gente vai chegar em lugares que nós seremos muito bem-vindos, as pessoas vão nos receber com amor e com carinho, mas nós sabemos que o joio também foi semeado nessa terra, que existe os filhos de Deus e que existe, Mateus capítulo 13, existe os filhos do maligno. A gente sabe disso, é muito claro. Jesus nunca enganou ninguém,
ele disse que existe os filhos das trevas e existe os filhos da luz. Então, quando a igreja chega com as boas novas, e aqueles que pertencem a esse reino, nós somos o bom perfume para eles, nós somos cheiro de vida para essas pessoas. Elas vão encontrar a libertação através de nós, porque elas pertencem ao mesmo reino. Mas vai ter um sistema que não vai gostar da gente, vai ter um sistema que a nossa presença não vai revelar a vitória deles, muito pelo contrário, a nossa vitória vai revelar o fracasso deles, a nossa libertação vai revelar a escravidão deles, o nosso sucesso vai revelar o fracasso deles. Por isso, eles não gostam de conviver com a gente, e por isso que Jesus também nunca enganou: vão perseguir vocês, vocês vão ser perseguidos em todas as nações, vocês não pertencem a esse mundo, vocês pertencem a um outro sistema. Eu coloquei vocês nessa terra como um bom perfume, mas saiba que para muita gente nessa terra vocês não vão ser um cheiro de vida para vida, vocês vão ser um cheiro de morte para morte. As pessoas não vão gostar de vocês, a vitória de vocês vai revelar o fracasso deles, e eles vão querer cuspir vocês para fora. E é exatamente isso que vai acontecer. A perseguição contra a igreja vai se tornar uma perseguição muito grande. O Apocalipse 13 vai falar do reino do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai falar que a verdade vai ser convertida em mentira, que os seres humanos amarão mais a mentira do que a verdade, os valores serão invertidos, e aqueles que defenderem os princípios do reino de Deus serão perseguidos. Só que a igreja tem esse nome, não é à toa. Igreja significa chamados para fora. Nós fomos, em primeiro lugar, chamados para fora do sistema que não tem Deus, e a gente vive aqui para a glória de Deus. E um dia nós seremos chamados para fora também. Um dia uma trombeta vai soar, e a voz do arcanjo se fará ouvir, e diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que são de Jesus subirão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas por enquanto nós somos o bom cheiro de Jesus aqui na terra. A gente precisa. Agora vocês sabem que existe perfume fake, né? Tem? Ele já fala, porque a garantia sou eu, né? Então tem o perfume. Eu tenho uma amiga que trabalha com essência, e aí você pega o perfume assim e você usa, você fala: uau, é o mesmo. Mas por que é tão barato? Não, mas é a mesma essência. Mas lá está R$700 e com você aqui 15. Que negócio é esse, né? Não, é a essência. Você passa no corpo e é verdade, é a essência, mas só dura 5 minutos. Depois a única coisa que fica é o cheiro do álcool que você colocou, desaparece. Então tem muita gente que você olha assim e parece que lembra os antigos do Denorex? Parece remédio, né? Tem cheiro de remédio, mas não é. O pastor acho que lembra dessa propaganda, né? E tem muito crente Denorex hoje, que você olha assim e diz: uau, que cheiro bom. Mas você começa a conviver e você percebe que é fake, irmão. Claro que aqui em Cascavel não tem crente assim, é só lá em São Paulo, aonde eu moro, né? É lá que tem gente assim. Você começa a conviver e você fala: uau, que bênção e tal. Aí você vai convivendo e você vai estar perto da pessoa, vai conhecendo a história e a vida, e de repente, não é que você vai julgar, você percebe que não tem mais o cheiro, era fake. E Deus não quer pessoas que sejam perfumes fakes nessa terra. Deus quer perfumes originais. Deus quer que você seja original. Aonde você passar, Deus quer que você seja o bom cheiro de Jesus. E se alguém não gostar do seu cheiro, é porque ele não pertence ao reino. E se alguém perseguir você, é porque ele não pertence ao reino. Ele não consegue ser um vencedor, um triunfante. Ele pertence a um reino de escravos. Ele pertence a um reino que está caminhando para a destruição. E por isso, o seu bom cheiro, que revela a sua vitória, para ele vai ser um cheiro de morte. Então, não fique preocupado quando começarem a perseguir você. Claro, perseguir você por causa da justiça. Tem que explicitar isso aqui. Não é perseguir você porque você é um crente chato. Porque o que tem de crente chato hoje?
rapaz lá, não vou nem dizer o lugar, estava evangelizando lá, chegou para o cara que estava fumando cigarro, falou, você sabia que isso aí é a chupeta do capeta? Se eu não sou crente, eu estou fumando cigarro, e aí vem um crente falar para mim que o cigarro é a chupeta do capeta, eu ia fazer ele chupar. Ele vai chupar e vai engolir a chupeta do capeta. Isso não é boas novas, irmãos. Aí o outro está bebendo cerveja, aí o cara chega assim, você sabia que isso aí é a urina de Satanás? Irmãos. Aí depois a gente começa a ser perseguidos, ou começam a falar da gente, mas não é porque a gente está sendo perseguidos porque a gente está pregando o evangelho. A gente está sendo perseguido porque é chato. Jesus disse, ide e pregue o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de Jesus. Não importa o que a pessoa está fazendo, não importa como você está, Jesus já fez por você, e você vem a Ele do jeito que você está, que Ele te ama tanto, que vai te aceitar do jeito que você está, mas te ama tanto, 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 que você vai ser banhado pelo amor dEle, que não vai permanecer do mesmo jeito que veio, Ele vai mudar você. Isso é evangelho. O que a gente está tentando fazer é uma reforma nas pessoas. Agora que você veio para a igreja, aceitou Jesus, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. O cara fica não quero saber desse negócio, não. Porque a gente quer reformar a pessoa por fora. O evangelho transforma lá por dentro. Boas novas de Jesus. Então, se for para você ser perseguido, que seja perseguido por causa da justiça, não porque você é chato. E aqui eu sei que em Cascavel não tem crente assim. No capítulo 3 de 1 Coríntios, no 2 Coríntios, no versículo 2, Paulo vai usar um outro exemplo. Então a gente tem aqui um frasco de perfume. Toda vez que você pegar um frasco de perfume, você vai lembrar dessa verdade. Você sabe o poder do perfume, não sabe? O cheiro bom é maravilhoso. Por que você vai entrar em uma loja, a primeira coisa que tem, perfume. Você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que tem, no Duty Free, loja de perfume, vender perfume. Eles sabem que o perfume faz você esquecer um monte de coisa. O perfume mexe com a sua memória. O perfume faz você esquecer até que tem dívida. O perfume faz você esquecer até que tem um avião para pegar. A nossa equipe, a gente estava indo para o Peru. Falei, gente, falta só 40 minutos para o avião sair, a gente está atrasado, tivemos um problema com mala lá, peso de mala, atrasamos. Gente, rapidinho, nem olhe para as lojas do Duty Free, vamos correr para o portão, que a gente tem que entrar no avião logo. E a gente foi, mas lá, eu sempre fico esperando todo mundo entrar, uma abençoada de uma irmã missionária, não apareceu. E eu entrei no avião e disse, irmãos, cadê a irmã? Não está aqui não. Eu fui lá, a mulher estava para fechar já o portão, eu falei, por favor, fale o nome dessa senhora aí, atenção senhora, e falava o nome dela lá, e não apareceu. Aí quando eu cheguei lá em Lima, algumas horas depois, fui mexendo no meu celular, a mensagem dela, com aquela cara lavada, eu perdi o avião. Tem como? Eu não entendi como que ela perdeu o avião, ela estava lá dentro. Ela fez migração, fez tudo. Como que essa mulher perdeu o avião? Aí eu fiquei lá esperando, mudamos todo o nosso itinerário, a logística, esperamos a irmã. Aí chega ela com a cara lavada lá. E a gente, irmã, seja bem-vinda. Aí entrou assim, aí eu falei, irmã, bem quietinha, o que aconteceu? Ela disse, aquela loja de perfume. Falei, mas a gente clamava o seu nome lá. Mas eu não escutei nada. Quando eu vi, eu estava com 3 perfumes que eu comprei no pacote, mas estava sem um avião. O avião foi embora. Então o perfume, o cheiro bom traz liberdade, né? Mas o cheiro mau traz uma desconfiança. Você olha assim e diz, eu não fui. Você sabe o que eu estou falando. Alguém foi, eu não. Começa a jogar um julgamento, né, nas pessoas, porque o cheiro mau, ele traz incômodo, ele tira a liberdade, ele tira... você não é um cheiro mau, você é um cheiro bom de Deus nessa terra, amém? Nós somos o bom perfume de Deus. No capítulo 3, versículo 2, Paulo vai usar uma outra figura, e ele diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, além de um frasco de perfume, Paulo vai usar um envelope, uma carta, para fixar verdades na mente daqueles irmãos. E Paulo vai dizer que nós somos uma carta, lida por todos os homens. E vocês sabem, em primeiro lugar,
uma carta, ela em primeiro lugar, ela é enviada. Ela precisa ser enviada. E o que é a igreja? Quando Paulo diz que nós somos a carta de Deus na terra, nós somos enviados a essa terra. Deus nos enviou. E em segundo lugar, uma carta contém uma mensagem. Então nós somos uma carta de Deus enviada para esse mundo e nós somos portadores de uma mensagem. Porque Deus sabe que as pessoas aí fora não vão entrar numa igreja, principalmente aqueles que estão perdidão mesmo, eles não vão entrar na igreja para ouvir o evangelho, irmãos. Eles não vão chegar numa loja e dizer assim, eu quero comprar uma Bíblia, que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer Deus. Eles não vão fazer isso, eles têm uma aversão. A natureza pecaminosa tem uma aversão às coisas de Deus. Essas pessoas não vão. Então, não vão ler a Bíblia. Então Deus olhou e disse assim, eu sei como fazer essas pessoas lerem a Bíblia. Eu vou fazer de você a minha carta ambulante. Você vai ser um evangelho ambulante. Eles não vão ler Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, mas vão ler o meu evangelho na sua vida. Você é uma carta lida pelos homens. A forma como você se comporta e vive faz as pessoas olharem para você e ler o amor de Deus na sua vida. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Então você tem uma mensagem, você foi enviado com uma mensagem. Todos nós temos uma mensagem do amor de Deus na nossa vida, e as pessoas estão lendo, não é apenas ouvindo, elas estão lendo o evangelho que nós estamos vivendo. É uma carta aberta, diz aqui, lida por todos os homens estão vendo o evangelho na nossa vida, não apenas ouvindo as palavras que nós estamos falando, mas a nossa vida é uma carta aberta. Quando a gente dirige, quando a gente fecha um negócio, assina um contrato, quando a gente namora, quando a gente passeia, quando a gente conversa, quando a gente dá a nossa palavra, quando a gente assina um cheque, enfim, o mundo está lendo Deus na nossa vida, e a forma como você vive vai revelar o amor de Deus para essas pessoas, ou então você não tem nenhuma mensagem, porque as pessoas estão lendo, e se não tem nenhuma mensagem, significa que, eu não sei se você já ouviu aquela piadinha do doido, já viu essa? O cara estava no manicômio lá, tinha um amigo lá, e de repente chegou um envelope de uma carta, e ele olhou assim e disse, o outro doido falou assim, o que é isso aí? É uma carta que o meu irmão mandou para mim. Aí o outro doido sentou do lado dele assim, e viu ele abrindo a carta, e na hora que abriu tinha 2 folhas, mas as 2 folhas estavam em branco. Aí o outro doido falou bem assim, ué, mas a carta está em branco. Ele disse assim, que eu e meu irmão a gente não está se falando. Então não tem mensagem, né? Então quando você não está conectado, não está falando com Deus, as pessoas não vão ler nada. Deu para você entender, né? Tem que estar em comunicação. Quando você está falando com Deus, as pessoas vão ler alguma coisa na sua vida. Com certeza você tem uma mensagem de esperança para esse mundo que está perdido. Capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então ele vai usar um outro exemplo, que é um vaso de barro. E ele está dizendo aqui que esse vaso de barro, ele é excelente não por causa do vaso, porque é um vaso de barro. Um vaso de barro não tem valor. Um vaso de barro é frágil, pode ser quebrado a qualquer momento. E se faz milhares deles. Vaso de barro é a coisa mais fácil que tem, é fazer um vaso de barro. Então Paulo está dizendo que esse vaso só é importante por causa daquilo que Deus depositou dentro dele. E esse tesouro que Paulo está dizendo que Deus plantou ou depositou dentro desse vaso de barro é a presença de Deus, é o evangelho de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Então eu só sou importante nessa terra, não é por causa de mim mesmo, mas é por causa do tesouro que Deus plantou dentro de mim. E esse tesouro chama-se Jesus, o Espírito Santo, o evangelho de Jesus. É por isso que eu sou importante para Deus, porque Ele colocou dentro de mim o seu tesouro, e Ele vai cuidar de mim, e Ele vai cuidar de você também. Você não pode bater no peito e dizer, eu sou, eu faço, eu realizo, eu consigo, eu sou bom, eu sou o bambambam. Não é você. Você pode até fazer muitas coisas, mas é a graça de Deus na sua vida. É Deus que depositou coisas boas dentro de você. As pessoas me veem cuidando das pessoas, eu falo, gente, vocês estão pensando que eu faço isso porque eu sou bom? Eu não faço isso porque eu sou bom.
Eu faço isso porque o bom Deus habita em mim. Não é virtude minha, é virtude de Jesus, é virtude do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo em mim, que vai mudando a minha natureza e que vai se manifestando em mim e através de mim. E aí pode se cumprir na sua vida, quando você sabe que é um vaso de barro, e que você é importante por causa do que Deus plantou dentro de você. Aí o versículo 8 e 9 é normal para você. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. A gente em tudo fica perplexos, não sabe o que fazer, às vezes não tem resposta, mas ele diz, porém, não desanimados. Eu não sei o que fazer, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, mas desanimado não, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho um tesouro dentro de mim, e eu vou perseverar. Ele diz assim, nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. Deus nunca nos deixará. A presença dele é constante na nossa vida. E ele termina dizendo, somos abatidos, porém não somos destruídos. A gente entrou no ringue para lutar e levou uma cacetada forte de um tipo de um Mike Tyson logo no primeiro round, e a gente foi durinho pro chão. Mas isso foi só o primeiro round, a gente não perdeu. Existe uma força sobrenatural que Deus colocou em Sansão, Ele coloca na nossa vida também. Você já viu? Eu gosto de ver esses documentários. O camarada apanha, mas apanha, e cercam ele, e batem, e o camarada bate, e o outro tá todo inchado. De repente ele dá uma agachadinha assim, e só vem com um golpe, um gancho, o adversário que bateu, caiu duro e não conseguiu levantar. É mais ou menos assim, nós somos abatidos, diz o texto, mas nós não somos destruídos. A gente pode apanhar da vida, mas há um Deus que sempre nos conduzirá em vitória. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Capítulo 5, versículo de número 20, de sorte que somos embaixadores de Deus em nome de Cristo, como que se Deus, por nosso intermédio, estivesse chamando o mundo, exortando o mundo ao arrependimento para se reconciliar com Jesus. Somos embaixadores. Então, a gente vê aqui um frasco de perfume, uma carta, um vaso de barro. Agora Paulo está usando um embaixador. O embaixador é aquele que faz a conexão de uma cultura com a outra. Ele representa um país em um outro país. O embaixador é um representante de uma outra terra. O embaixador é um representante de uma outra nação. Ele vem para trazer a sua cultura, para aprender da cultura, mas ele é representante de um outro reino. Nós somos embaixadores de Deus, e Deus nos enviou a essa terra para trazer a cultura do reino. Quando você ora, venha a nós o teu reino, você sabe que você é um embaixador de Deus, você pertence ao reino de Deus, e você está aqui nessa terra para trazer o reino de Deus, a cultura do reino de Deus para essa terra. Somos embaixadores, a gente é cuidado pelo país que nos envia, pelo presidente daquele país que envia o embaixador, todas as despesas são supridas por aquela nação. Deus cuida da gente, Deus cuida da igreja. Você não precisa ter medo de obedecer a Deus, porque Deus cuida de você. Eu tenho 35 anos que eu prego o Evangelho. Nesses 35 anos eu tenho experimentado o cuidado maravilhoso de Deus na minha vida. E eu falo aqui com muita humildade. O pastor sabe, eu acho que eu nunca falei de dinheiro com o senhor. Já falei de dinheiro com o senhor? Nem com passagem, nunca falo de dinheiro. Eu já preguei em 96 países do mundo e já preguei em todos os estados do Brasil, e falo isso aqui com humildade aqui diante de Deus que está aqui nesse lugar. Você pode rodar o mundo e rodar o Brasil, você nunca vai achar um pastor que vai dizer assim, o Edson Teixeira cobrou para poder pregar, tem que vender tantos livros, tem que vender tantos CDs, tem que me dar. Nunca, tenho vergonha de quem faz isso, não preciso. O Deus da Bíblia me enviou como seu embaixador, e Ele cuida muito bem de mim, Ele supre todas as minhas necessidades. Você não precisa ter medo de acreditar em Deus quando Ele te enviar. Vá na fé como representante dEle, porque Ele vai cuidar de você, e vai cuidar muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu termino citando o capítulo 6, versículo 1, e nós na qualidade de cooperadores com Ele. Então Paulo falou de um perfume, Paulo falou de uma carta, falou de um vaso, falou de um embaixador, e agora ele fala que Deus é o Deus que opera, mas nos dá o privilégio de sermos
cooperador com Ele enquanto Ele está operando. Temos o privilégio de sermos obreiros, de sermos trabalhadores na sua obra. O que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui esse final de semana, é um privilégio que Deus está nos dando. Sabe, quando eu dou uma oferta para o reino de Deus, eu sei que ela vai ser usada no reino de Deus, mas é uma oferta que eu estou semeando no meu futuro, porque a Bíblia diz assim, é dano que se recebe. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de investir no reino de Deus, eu penso que estou investindo no reino de Deus, e parte é verdade, eu estou investindo no reino de Deus, mas eu estou investindo no meu futuro. Por isso eu não perco a oportunidade de ser um cooperador de Deus, porque cooperando com o que Deus está operando, eu estou abençoando o meu próprio futuro, eu estou semeando para que o meu futuro seja maravilhoso. Eu termino contando só um testemunho para vocês. O mês era o mês de novembro, dia 6 de novembro, o ano era o ano de 98, o país era o país da Guatemala. A minha filha mais velha é guatemalteca, ela nasceu nessa nação quando eu era missionário na América Central. Apareceu um tornado, um furacão muito poderoso, depois você pode pesquisar, o ano de 98, um furacão chamado Mitch. E nós estávamos em uma cruzada em uma cidade chamada Almolonga, uma cidade milagre na Guatemala. Deus tem feito coisas lindas nessa cidade. E nós estávamos mais ou menos 5.000 pessoas nessa cruzada, e tinha líderes de várias nações nessa cruzada. E o serviço meteorológico disse que o tornado estaria indo para Nicarágua, ia se dissolver em direção à América do Sul, mas ele deu uma volta, passou por cima do continente, entrou no Caribe, sugou a água do Caribe, voltou para Nicarágua e veio El Salvador, e entrou em Honduras, e estava entrando na Guatemala, e foi para o México, e não deu tempo da gente correr. O vento era muito forte, foi um dos piores, eles disseram que era um dos piores dos últimos 100 anos naquela época. O fato é que todo mundo correu, a gente correu, e da nossa equipe nós perdemos 11 pessoas nesse dia. 11 missionários perderam a vida, morreram nesse dia por causa desse tornado, e mais 40.000 pessoas morreram. Então eu fiquei vários dias nessa nação, em 3 nações, ajudando os danificados, as pessoas que estavam sofrendo. Mas nesse dia, quando o tornado veio nas montanhas, as pessoas foram se escondendo, e eu entrei em uma casa, descendo uma montanha, e eu também fui me esconder, só que não tinha mais lugar na casa. Estava cheio aquela casa, tinha muita gente, o vento era muito forte, e ficou eu e uma outra pessoa por lá de fora, e essa pessoa correu, sumiu lá no meio do mato, e eu falei, eu vou ficar aqui, pelo menos tem uma garagem aqui, vou ficar nessa garagem. Mas o vento era tão forte que ele entrava naquela garagem e parecia que ia me levar. Só que eu percebi que tinha um armarinho na parede assim, e eu abri a porta do armário e tinha lá balde, vassoura, rodo, essas coisas, produtos de limpeza. E eu, pela janela, pedi para a mulher, olha, eu vou tirar essas coisas aqui, vou me esconder aqui dentro. Ela disse assim, mas como é que você não consegue? Não cabe você aí dentro. Eu falei, cabe sim, eu fico em pezão assim, ó, eu fecho aqui dentro, eu caibo aqui. E a mulher disse, então tá bom. Eu peguei, tirei tudo e entrei lá nesse armário, fechei assim, não tinha como sentar, fiquei em pé 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aquele vento forte. Eu não sei se foi porque eu fiquei em pé, porque eu já fiquei em pé muito mais tempo, ou muitas horas a mais do que essas 3 horas que eu fiquei ali. Mas começou a dar uma dor tão grande no meu corpo, doía minha coluna, doía o joelho, doía os dedos, doía a perna, doía o braço, doía tudo, todos os meus ossos estavam doendo. E eu comecei a chorar, porque eu não queria sair dali, mas também não tinha como sentar. E comecei a chorar, e no meio do meu choro, eu não sei quantos de vocês já ouviram esse testemunho, eu não sei o que aconteceu, mas um mini tornado entrou naquele armário. Não tem como eu explicar para vocês que um mini tornado entrou no armário, porque não cabia nem o meu corpo ali dentro, mas eu me vi no meio de um pequeno redemoinho, e esse redemoinho entrou ali, e o vento era muito forte, mas daí eu percebi que era a presença de Deus, não era o vento da natureza lá fora, era o vento da presença de Deus que estava naquele armário. Eu esqueci as minhas dores todas, e eu comecei a chorar, comecei a falar com Deus, e Deus falou comigo assim, Edson, eu sou espírito, dia 6 de novembro de 1998, eu sou espírito,
Eu disse: Deus, eu sei que o Senhor é Espírito e eu posso te adorar em qualquer lugar, porque a minha visão de que Deus era Espírito é sempre dentro do contexto de João 4, em que Jesus falando para a mulher samaritana, não é nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria que se adora, Deus é Espírito, você pode adorar Deus em qualquer lugar, e é verdade, você pode adorar Deus no trem, no ônibus, no metrô, na bicicleta, tomando banho, você pode adorar Deus chupando picolé, você pode adorar Deus, em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Então, foi sempre nesse contexto que eu entendi a expressão Deus é Espírito. E Deus falou comigo pela segunda e pela terceira vez: eu sou Espírito. E quando Ele falou comigo a terceira vez, eu sou Espírito, eu entendi. Não foi uma voz audível assim, mas foi aqui dentro de mim: eu sou Espírito. Eu entendi o que Deus estava falando comigo. O meu corpo, há poucos minutos atrás, estava todo doído. Agora o meu corpo estava forte, eu estava renovado, eu não estava sentindo nenhuma dor, eu estava sentindo a presença de Deus. E quando Deus disse pela terceira vez, eu sou Espírito, eu disse: eu entendi, Deus, e eu sou corpo. O Senhor é Espírito e eu sou corpo. E eu entendi que Deus estava me chamando para fazer uma aliança com Ele, como se Ele dissesse: Edson, você vai entrar com o seu corpo, eu vou entrar com o meu Espírito, e junto nós vamos evangelizar as nações da terra. E eu saí daquele lugar renovado. Fiquei aquela semana toda cuidando de pessoas que perderam tudo e dizendo: Senhor, está aqui a minha mão, usa minhas mãos para tocar nessas pessoas. Senhor, está aqui os meus olhos, enxergue as necessidades das pessoas através dos meus olhos. Senhor, aqui está o meu coração, ame essas pessoas através do meu coração. Senhor, aqui estão as minhas pernas, vai ao encontro dos perdidos através das minhas pernas. Senhor, aqui está a minha boca, fala a este mundo perdido através da minha boca. Senhor, aqui estão os meus ouvidos, escute o clamor do necessitado através dos meus ouvidos. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Desde então, eu tenho dificuldade de orar para Deus visitar um presídio. Quase não consigo falar: Deus, vai visitar um presídio. Eu preparo uma equipe para ir no presídio, porque Deus vai visitar através de mim. Eu tenho dificuldade de dizer: Deus, visita aquele enfermo lá no hospital. Se eu não posso, se eu estou em outro país, eu vou orar: Senhor, levante alguém para ir lá. Visite essa pessoa no hospital, no asilo, na sala lá de cirurgia, ou numa cadeia pública, mas leve um representante seu. Deus não é o meu garotinho de recado, aonde eu fico orando: Senhor, visita aquele, e visita aquele outro. Eu não entendi o Evangelho assim, o Evangelho não é assim. Deus quer ir aos outros através das minhas pernas, Deus quer tocar nas pessoas através das minhas mãos. Eu sou o representante de Deus aqui nessa terra. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Então pare de ficar orando para Deus ficar visitando as pessoas e diga: Deus, vamos visitar essas pessoas. Visita através de mim, toca através de mim, fala através de mim, ame através de mim. Senhor, usa-me, eis-me aqui, usa a minha vida para que o mundo possa te ver em mim. Eu sou um cooperador de Deus. E Deus está dizendo que você também é um cooperador dele. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.